Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A semana já em andamento e o mercado segue aguardando novas informações sobre a volta das exportações da carne bovina. E isso tem dado um nó nas negociações que vocês não imaginam. A gente vai agora lá para Curitiba, onde está o Fernando Henrique Iglesias, lá nas Safras e Mercado, para justamente a gente entender que nó é esse, qual que é a dificuldade do mercado de entender o que está acontecendo. Fernando, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Na prática, o que está faltando e o que está acontecendo e como é que estão os negócios, Fernando? Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, né, em mais uma participação. Não, o mercado do boi gordo, desde que estourou esse caso atípico, como sempre a gente frisar aqui a palavra atípica, tá? O Brasil realmente não reúne as condições de casos típicos de vaca louca, de EB, então, tanto que a OIE já até declarou, nós já encerrou esse nosso caso, né? Está tudo dentro da sua normalidade, deveria já estar tudo fluindo normalmente, mas não é o que acontece por enquanto, porque todos os frigoríficos aguardam, até com alguma ansiedade, é um posicionamento em relação à China. China, que hoje é nosso, não é de hoje, né, que é nosso principal importador de carne bovina, tem um peso muito grande nas exportações brasileiras e estão todos ansiosos, aguardando aí uma retomada das suas exportações, principalmente com destino à China. Então, isso tem deixado o nosso mercado bastante travado. O frigorífico exportador está remanejando seus abates, está trabalhando seus abates, enquanto essa exportação aí não volta, né? Não retorna. Então, mercado completamente desnorteado. A gente vê frigoríficos tentando compras em São Paulo, por exemplo, a 285, 290, 295. Não conseguiram negociações nesse nível de preço. Os poucos negócios que acontecem ainda acontecem acima de R$ 300, 305 até 310. Então percebam como o mercado está disparelho, ele está indo de tentativas de compra de R$ 285 até 310. Então o mercado aí está bem desorientado realmente, com flutuações bem agressivas em função de toda essa incerteza, toda essa instabilidade que a gente observa desde esse malfadado caso atípico de vaca louca que surgiu aqui no Brasil. Pois é, e para completar essa situação, recentemente a Arábia Saudita também pediu a suspensão das exportações. Qual a importância da Arábia Saudita nas compras? Qual é a diferença do que está acontecendo com a China e com esse pedido de suspensão das exportações por parte da Arábia Saudita? E de que forma isso pode impactar aí nas exportações, Fernando? Tá, vamos lá. A Arábia Saudita, ela não tem, é longe de ser uma China em relação à carne bovina. Ela é muito mais relevante na importação de carne de frango aqui para o Brasil. É um cliente antigo no mercado halal da carne de frango brasileira. Não compra volumes tão grandes assim. Comprou de janeiro a julho em torno de 31 mil toneladas de carne bovina, equivalente de carcaça. Muito distante do que a China é aqui para o mercado brasileiro em relação à exportação. Não chega próximo de uma União Europeia, dos Estados Unidos, países mais relevantes em termos de exportação de carne bovina aqui para o Brasil, mas de qualquer forma é uma sinalização a mais, é uma preocupação a mais para a gente considerar, porque pode levar outros países a tomarem medidas semelhantes. Antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava até comentando com o Alexander agora, que realmente negociações internacionais elas têm um elevado grau de complexidade e sempre há exigências de contrapartida, de parte a parte. Então, alguns países podem se aproveitar desse momento, dessa situação aqui do Brasil, que apesar de não ter nenhum risco sanitário grave, não ter nenhuma perda de risco sanitário, podem se aproveitar para tentar renegociar contrato, para tentar barganhar preço, para tentar até conseguir avanços em outros produtos que não a carne bovina. Então, negociações internacionais têm todos esses poréns. São situações bem complicadas e delicadas que às vezes se arrastam por anos, realmente. Agora, Fernando, só para a gente entender o que aconteceu. No caso da China, é uma suspensão por contrato, né? Agora, no caso da Arábia Saudita, não. O próprio governo saudita pediu para que houvesse essa suspensão. É essa a diferença? É exatamente isso. O acordo com a China,
ele diz assim, em caso de certas doenças, a suspensão acontece por parte... O Brasil já para a exportação, já suspende a exportação automaticamente. É o caso aqui da AEB, da vaca louca para carne bovina, e é o caso da peste suína africana, por exemplo. A gente viu uma situação semelhante na Alemanha no ano passado, que teve casos de peste suína africana, e a própria Alemanha fechou o seu mercado com destino à China. Partiu da iniciativa alemã esse fechamento. Essa prática é comum, a China adota ela aí com alguma frequência nas negociações envolvendo carne, envolvendo proteína animal, e no caso da Arábia Saudita, que a gente já teve problemas com a carne de frango esse ano, e agora temos novamente com a carne bovina. Foi uma solicitação saudita, não partiu do Brasil, não foi um acordo previamente estabelecido, não, foi uma decisão da própria Arábia Saudita. Tecnicamente, então, a gente poderia continuar exportando para os países que não têm esse gatilho no contrato ou que não pediram, como a Arábia Saudita, a suspensão das exportações. Mas está acontecendo, Fernando? Olha, apesar do ótimo resultado que a gente viu ali na primeira semana de setembro das exportações de carne bovina, a preocupação que os frigoríficos têm agora faz menção ao custo da logística. O temor é que façam as remessas, façam as exportações de carne e que cheguem em determinado país e aí adotem medidas contra a carne bovina brasileira e esse produto tenha que voltar. Aí o frigorífico teria que arcar com mais um adicional de custo logístico. Como vocês podem imaginar, não é barato. A logística, frete marítimo, todas essas questões não são preços baixos, tá? É algo caro, dispendioso, oneroso. Então é essa preocupação que a gente vê agora no mercado. O mercado fica completamente em compasso de espera, realmente, torcendo para que essa situação se resolva de uma maneira mais rápida, na última vez demorou em torno de 2 semanas para a China retomar as suas importações de carne bovina, e agora estamos aguardando aí que tomara que aconteça num prazo um pouco mais curto, até para o mercado voltar ao seu ritmo normal, voltar ao seu desenho tradicional aí, com boa fluidez de negócios, com os frigoríficos trabalhando por suas escalas, aquilo que a gente já está acostumado. Esse cenário que a gente vê nos últimos 15, 20 dias é extremamente atípico, extremamente anormal, né, do que a gente está acostumado a ver nos últimos 2 anos aí para a pecuária de corte aqui no Brasil. Então, é o próprio frigorífico se certificando de que se ele colocar essa carne no navio, ela vai chegar lá com toda tranquilidade, sem restrição nenhuma. Então, por isso, de uma forma geral, não temos efetivamente a exportação acontecendo, mas nada impede que os negócios estejam acontecendo então, Fernando. A preocupação realmente é com esse custo da logística. Então, acaba deixando o mercado um pouco muito mais travado e nublado em função disso. E como eu falei, o que a gente espera realmente é que essa situação se resolva o mais breve possível para o mercado entrar nos eixos e voltar a caminhar no seu fluxo normal. Para se ter ideia, já existem rumores aí de frigoríficos pensando em ofertar férias coletivas. Os abates caíram tanto nos últimos dias que a gente já começa a perceber naquele mercado de reciclagem animal, nos derivados bovinos, que já está começando a ter maior propensão a reajuste das farinhas de carne, do sebo bovino, em função da falta de produto, em função dessa retração dos abates agora na primeira quinzena de setembro. Então, chegou a esse ponto o mercado tão travado que ele está. Então, fica ainda em compasso de espera e isso acaba fazendo muito mal para os negócios, né? Do ponto de vista do frigorífico, é ruim do pecuarista também. O pecuarista está mantendo o boi dele ali no boitel, no confinamento, tem todo esse custo de nutrição animal que é muito alto em 2021. Então, esse tipo de cenário é péssimo para a pecuária, para todo mundo, para os frigoríficos, para o pecuarista, gera muita incerteza realmente. Agora, Fernando, imaginando que você não tem o abate, óbvio, mas você tem um estoque aí que estaria pronto já para atender essa exportação. Imaginando que os preços no atacado não mudaram,
eles estão sendo mantidos. Qual que é a sua leitura? Esse estoque está parado, aguardando uma regularização mais rápida possível? Esse estoque de exportação? Felizmente, ele não entrou ainda no mercado interno. Pois é, porque senão já tinha despencado, né, o preço. Exatamente. Se esse estoque que era destinado à exportação entrasse no mercado doméstico, a primeira coisa que a gente ia notar é uma queda muito agressiva dos preços no atacado. Isso ainda não aconteceu. Continuamos aí vendo o boi casado em São Paulo a 18,35, até 18,50 ali, pensando em São Paulo como referência. Então, os preços ainda estão bons, felizmente. Tá? E torcer para que isso se regularize de uma maneira o mais rápido possível, que cada dia que passa, fica pior essa situação, aumenta essa possibilidade do frigorífico colocar esse estoque aqui no nosso mercado interno, e aí sim a situação vai ficar bem mais complicada. Então, quanto mais tempo demora para essa situação normalizar, pior fica a situação para o frigorífico, pior fica a situação para o confinador. Não tem ninguém ganhando com essa história de caso atípico de vaca louca no Brasil. Pelo contrário. Tá? Então, situação bem complicada realmente. E torcemos para que o mercado volte à sua normalidade o mais rápido possível realmente. Para a gente voltar ao nosso equilíbrio normal, né? E a impressão é que cada um está segurando as pontas do jeito que dá, né? Frigorífico evitando fazer com que essa carne entre no mercado na expectativa de que as exportações sejam retomadas rapidamente. O confinador, do outro lado também, evitando aí entregar o animal a qualquer preço, 285, 290, 295, como você bem colocou, praticamente não tem negócio nesses patamares de preço, os negócios vão acontecer a partir dos R$ 300 por arroba. Eu imagino que seja o próprio pecuarista também se defendendo do jeito que ele pode aí dessa pressão de preços, mas tudo tem limite, né, Fernando? Exatamente. Há quanto tempo que a gente está vendo essa situação no mercado de boi já, né? Então, a gente já está num quadro mais de pelo menos uma quinzena, realmente, de um mercado muito travado, muito lento, e como a gente sabe, existe todo um custo, seja para frigorífico, seja para pecuarista. Realmente, há um limite. Isso Mais é bem, 10 dias parados aí podem trazer situações bem delicadas para o mercado pecuário. Então, realmente precisa que uma solução aconteça o mais breve possível. E você lembrou bem, é uma situação que não começou lá com a suspeita de vaca louca. Uma semana antes, um pouco mais de tempo antes, já tinha uma pressão nos preços por conta da ampliação das escalas de abate, né? Essa situação já vem aí pelo menos uns 15 dias aí. Exatamente. Os frigoríficos eles encontraram boas condições para exercer pressão no mercado. Estava entrando contrato a termo, tem frigoríficos que dispõem de confinamento próprio. Além disso, estava entrando aí um bom volume de animais ofertados no primeiro giro de confinamento. A primeira vez que a gente teve o EIB do Brasil, em 2019 ali, primeiro que a gente não tinha essa potência que a China é hoje, né? Ela estava começando a comprar carne em bom volume do Brasil. O governo brasileiro estava negociando aquela habilitação das 32 unidades frigoríficas, fez uma diferença enorme para a exportação brasileira a partir desse período. Era um período aí de início de entre safra, não tinha tanta oferta de animais confinados assim no mercado, não tinha tanta oferta de animal de safra também. Então isso ofereceu uma perspectiva um pouco diferente. Agora não, agora a gente tem bastante oferta de animais confinados no mercado. E como a gente sabe, né, o custo desse ano da nutrição animal é muito elevado. Então, cada dia que passa que o confinador está mantendo o animal dele ali no confinamento, pagando o aluguel do boitel, enfim, pagando a diária do boitel, então, são situações muito complicadas, realmente. O custo não para de crescer. Pois é. E daí justifica esse relato que você trouxe para a gente de cada um atirando para o seu lado e tentando fazer aí as suas compras da forma mais improvisada possível, mas enfim, né? Quem não tem necessidade pressiona o preço o máximo que pode para ver se vira alguma coisa. Quem tem necessidade de comprar tem que atender aí pelo menos a uma demanda mínima do pecuarista para encontrar esses animais. E com isso o mercado fica doido, né, Fernando? Cada um atirando para um lado e um preço que não tem um perfil, né, para ser praticado, né?
Exatamente. O mercado ele fica desorientado realmente nesse tipo de situação. A gente tinha uma certeza muito grande em 2021 que as exportações brasileiras seriam muito boas, havia uma possibilidade excelente de desempenho de embarque, que os preços do boi gordo estariam em patamar elevado. Esse tipo de risco sanitário, esse tipo de situação que a gente viu agora na primeira quinzena de setembro, acaba desorientando todo mundo, acaba deixando todo mundo assim, a decisão de venda do pecuarista se torna mais difícil. O frigorífico também passa por uma situação delicada, porque parar os abates, o custo da ociosidade também tem que ser considerado. Então, são uma série de fatores realmente que tornaram essa primeira quinzena de setembro tão complicada. Então, você realmente fica numa situação assim difícil em função de todos esses eventos. Agora, como eu já mencionei algumas vezes aqui, é muito importante que isso se resolva o mais rápido possível. Quanto mais tempo a gente fica nessa situação, pior vai ser para o mercado. Vai ficar numa situação bem difícil realmente. É a China voltando a comprar efetivamente de volta aí aos negócios e que outros países não sigam o exemplo da Arábia Saudita, que não faz sentido. Inclusive, eu estava vendo, se eu não me engano, no Valor Econômico, o Brasil cogita a possibilidade, inclusive, de contestar, né, essa suspensão na OMC. Já tivemos um problema que você já até falou aí pra gente com o nosso frango lá atrás, agora é a carne bovina. Pode ser um mercado menor? Ok, mas enfim, como o Fernando bem lembrou, pode influenciar outros mercados que não têm aí uma relação tão estreita com o Brasil, que se orientam através de outros países, da atitude de outros países, pode trazer aí alguma complicação. Mas enfim, vamos torcer para que isso não aconteça, certo, Fernando? É exatamente isso. Essa questão, essa disputa que o Brasil tende a levar para a OMC é absolutamente justa, porque a própria OIE já sinalizou que não mudou o status sanitário brasileiro. O Brasil continua com um risco insignificante para a EIB e para a vaca louca. Então, é muito importante isso. É muito importante que o Brasil se posicione, se parece realmente que vai algo além do risco sanitário. É. Essa questão do governo da Arábia Saudita parece que vai além realmente dessas questões envolvendo sanidade animal. Então, aí realmente tem que entrar na disputa, tem que realmente pleitear algo, porque está esquisito, para dizer o mínimo. Isso aí. Boa análise, meu amigo Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado. Muito obrigado pela sua participação e volte sempre, Fernando. Eu que agradeço, Alexandre. Uma ótima semana a todos. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando todo esse caos promovido por essa divulgação, né, de casos atípicos de vaca louca aqui no Brasil, já dado como encerrado pela OIE, mas ainda tem consequências, principalmente por causa de um mecanismo de suspensão que faz parte do contrato entre Brasil e a China. Aliás, me parece que esse mecanismo, né, esse item do contrato também já está sendo revisto para poder agilizar aí, da melhor forma a retomada dos negócios quando acontece um problema desse tipo nas relações comerciais entre os países. E agora a Arábia Saudita também trazendo essa surpresa aí de suspensão das exportações brasileiras para lá. Isso, na prática, pode influenciar outros países que não conhecem, enfim, as regras, enfim, e acabam se orientando pelo que os países têm feito em relação à dinâmica de comercialização com o Brasil e podem também tomar essa atitude. Se isso virar uma bola de neve, daí o problema aumentou. Mas nesse momento, a falta de exportação ainda tem a ver com a certeza que o frigorífico brasileiro quer ter sobre o seu envio da carne até o país que solicitou. Então, por isso ainda está meio enrolado, ainda está meio perdido. E essa questão da China, obviamente, pelo potencial que a China tem aí de compras do Brasil, é um mercado
que domina pelo menos 60%, se contarmos com Hong Kong, que participa de 60% aí das exportações brasileiras, então tem um peso muito grande nas nossas comercializações. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. De olho na tela, você acompanha comigo setembro, R$ 298,50, está subindo, setembro 0,05%, outubro caindo 0,08% a R$ 303,70, o novembro R$ 312,35, subindo um pouquinho, 0,03%, e o dezembro R$ 315,05, alta de 0,02%. O indicador CPEA trabalhou ontem com uma alta até expressiva de 1,75% a R$ 310,60, muito provavelmente o indicador monitorando aí as ofertas que não estão acontecendo, que não estão se concretizando. Essa pressão nas cotações aparentemente não está dando certo. Muito bem, esses são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.